Estamos de volta com o professor Ladislau Dalbor. E se você já está anotando, continue, porque agora nós vamos para um degrau mais elevado ainda, porque o professor vai construindo uma série de raciocínios e montando um quebra-cabeças que, para nós aqui, leigos no assunto, é difícil de compreender sem a presença dele. Porque a gente tem muitas peças desse cenário na nossa mente hoje, mas não tem o quebra-cabeças montado. E é isso que deixa a gente ansioso, em muitos casos, depressivo, angustiado. Mas fica tranquilo que o professor Ladislau está para nós montando esse quebra-cabeças. Professor, o senhor mencionou, até no nosso intervalo, a importância desse relatório, que é o relatório da Universidade das Nações Unidas, o relatório Wider. Dentro desse processo de convergência de cenários, o que é esse relatório que saiu agora, né? Recentemente, aí, um mês atrás, e nós aqui do público só temos acesso nesse momento pelo próprio site do professor Ladislau. Olha, basicamente o relatório Wider estuda como se distribui o patrimônio familiar no planeta, porque os outros relatórios que temos, das Nações Unidas, inclusive, estão centrados na distribuição de renda, que avalia o per capita. Então, por exemplo, os países ricos têm uma renda anual per capita da ordem de 30 mil dólares. Os países pobres estão na faixa de 1.000, 1.500, 2.000 dólares. Quer dizer, a discrepância é imensa. E isso é uma base de preocupação absolutamente central. Agora, esse outro relatório, o relatório Wider, ele estudou o problema de outro ponto de vista. Ele pegou o patrimônio das famílias, que não é quanto você ganha por mês, mas quanto você tem de casas, de carro, de dinheiro em banco, compra de ações, etc. E o mecanismo claro é o seguinte: esses que têm renda elevada compram ações, compram apartamentos, alugam, têm renda de ações, ou seja, se tornam mais ricos, elevam sua renda e compram mais coisas, né? O pobre, que tem uma renda baixa, ele compra arroz, feijão, camisa, enfim, coisa desse gênero. Então foram analisar qual é o impacto disso sobre a quem pertence o planeta. E o dado básico é o seguinte, tal como eles apresentam. Imagine que a riqueza do planeta, a riqueza acumulada, seja 100. E a população mundial seja 100. Nesse caso, uma pessoa seria dona de 90 e os outros 99 recebem 10 centavos cada um. Essa é a ordem de grandeza, né? E é compreensível porque os ricos se tornam cada vez mais ricos. Ou seja, o desequilíbrio que se gerou em torno da concentração de renda, né? Então, dos países ricos e das minorias ricas nos países pobres e o resto da população, hoje é reforçado por uma outra dinâmica, né? O fato que as grandes fortunas estão comprando terras, por exemplo, no interior do Brasil, hoje estão comprando, prevendo a riqueza pelo etanol e coisas do gênero, estão comprando propriedades de 500, 600 mil hectares, diversos grupos de diversas partes do mundo, né? Então, há uma convergência da polarização de renda com a polarização da propriedade. Quer dizer, a pegada ecológica hoje da sociedade americana, por exemplo, que é a pegada ecológica mais profunda de uma nação isolada no planeta, ela equivale a quantos mil hectares o senhor tinha me falado? Não, basicamente, deixa eu puxar para o seguinte. Uma pessoa, um norte-americano, ele come espaguete, tem que ter tantos hectares de produção de trigo. Outra pessoa consome arroz, precisa tantos hectares, etc. Ou seja, cada pessoa tem que ter um espaço para sobreviver. Isso. Né? Nosso Isso planeta, é a pegada ecológica. Exatamente. E nosso planeta é pequenininho. Claro. Nós somos 6,5 bilhões de pessoas, né? O indiano, como é modesto, ele precisa, para sobreviver, um pouco menos de 1 hectare, 0,9 hectares para sobreviver. O norte-americano é bastante mais espaçoso, ele precisa de 10 hectares. O cruzamento desses dados leva ao seguinte: as pessoas que têm um consumo muito elevado por concentração de renda e concentração de propriedade, elas impõem ao planeta um modelo de consumo extremamente sofisticado que não é viável para o conjunto da população. Claro. Se 20%, como o senhor colocou, são hoje responsáveis por
sei lá, 90% da chamada pegada ecológica ou pelo que quer que seja, né? Pela concentração de riqueza e, consequentemente, então, atrelado a isso, pela utilização de recursos planetários, é claro que a gente precisa de mais 4 planetas para completar os 100%, né? Então, perfeito, se todos nós passarmos perfeito a consumir na mesma proporção, evidentemente, nós precisaríamos deste planeta e mais 4, os outros 80%, né? Perfeito. O que acontece, professor, é que o senhor está mostrando aqui uma convergência que me faz lembrar uma frase antiga, né? Que começa a ganhar um sentido cada vez mais preocupante. A gente precisa parar e pensar e agir sobre isto. Quando eu era criança, uma vez eu perguntei para alguém assim, o que é o capitalismo? O que é a essência do capitalismo, né? Uma criança não pergunta com essas palavras, né? Mas falou, a professora falou na escola sobre capitalismo, direito, o que é isso? E aí eu estava numa roda de adultos lá e um deles falou assim, olha, é simples, menininha, é assim. O capitalismo é assim, quanto mais você tem, mais te dão, e quanto menos você tem, mais te tiram. Eu acho que nós acabamos atingindo esse nível de sofreguidão, né, professor? Agora, isto hoje leva a uma interpretação do que é poder. Então, poder é ter, né? Eu tenho mais que você. Eu tenho mais propriedades, eu tenho mais renda e a somatória dessas coisas me dá acesso a mais rendas, a mais propriedades, a mais produtos, a mais gastos, a mais despesas e assim por diante. Ou seja, eu vou comendo os recursos que precisam ser acessíveis a 6,5 bilhões de seres humanos. Mas eu, sabe, estou aí e vamos que vamos. Eu, pessoa física, eu, pessoa jurídica, eu, corporação, eu. Muito bem. Professor, enquanto a gente continuar definindo poder como sinônimo de ter, algo me diz que nós não vamos solucionar nem de longe a questão, nós vamos à derrocada. O que é poder no sentido de uma economia, como o senhor chama brilhantemente no seu novo livro? A Rosa Alegria hoje vai dar uma dica mais detalhada sobre o novo livro do professor Ladislau, que é justamente a democracia econômica. É um livro em homenagem ao Celso Furtado, mas onde ele fala dessa democratização. Eu não posso achar que tudo é para mim. Como é que é isto, professor? Olha, primeiro é que o poder se desequilibrou no planeta, né? Nós temos hoje muitas corporações que manejam muito mais dinheiro do que países, né? Tem um PIB corporativo, digamos assim, superior ao PIB de países, né? As 100 maiores corporações hoje detêm 56% do PIB planetário. Exatamente. Ou seja, eles estão começando a se comportar um pouco como governo, né? E as pessoas não precisam de tanto dinheiro assim. Não é para a vida deles. A partir, inclusive em termos de felicidade, você passou de uma renda de 13 mil dólares por ano, você não vai ficar mais feliz, né? Você está simplesmente acumulando dinheiro, acumulando poder. Então, se a gente quer reverter o processo, a gente tem que trabalhar os diversos elementos. Ou seja, aproveitar a crise ambiental e a pressão que ela está gerando sobre a humanidade para pressionar junto tanto as transformações de comportamento ambiental, do comportamento corporativo, da organização dos sistemas de intervenção do Estado, como também trabalhar a redistribuição de renda para as famílias mais pobres, gerando mercado mais amplo embaixo e reduzindo o espaço do consumo, digamos assim, perdulário e surrealista que tem os mais ricos do planeta, né? A palavra surrealista é muito inspiradora. Nós vamos voltar no próximo bloco com o professor Ladislau Dalbor.